Seja muito bem-vindo ao podcast Descomplicando. Aqui a gente discute temas de alto impacto e o objetivo é transformar as obrigações de telecom em ações que geram facilidades e seguranças para o provedor de internet. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. E o tema de hoje é 5G. Afinal de contas, Godoy, o que é o 5G? Pois é uma resposta impactante. 5G não é uma tecnologia. Não é uma tecnologia? O 5G é um padrão para uma tecnologia, né? Então, como as redes de telefonia celular precisam estar todas interconectadas, precisa estar tudo funcionando, então são criados padrões, né, para que os fabricantes desenvolvam tecnologias que atendam aqueles padrões e possam então estar todos conectados numa rede só, né? Então, padrão 5G, a Nokia desenvolve a sua tecnologia, a Ericsson desenvolve a sua, Samsung, etc, etc, inclusive a Huawei, né? O segundo pilar é a latência e a confiabilidade, né? Então, serão redes com baixa latência e com altíssimo grau de confiabilidade, né? A latência, para quem não tem certeza do que é, a latência é o tempo de resposta de uma pergunta, né? Então, os aparelhos trocam informações entre si, então esse aparelho manda uma requisição, uma pergunta, e espera uma resposta. Então, o tempo entre o envio dessa requisição e o tempo da resposta é chamado tempo de latência. Então, quando esse tempo de latência vai demorando muito, às vezes a banda disponível é alta, mas a latência é muito grande, então demora muito. Então, no 5G é exigido uma latência muito baixa e também uma grande confiabilidade do sistema, né? Porque o pessoal está falando assim, vai fazer uma operação com um sistema autônomo, né? E o médico lá na outra ponta, e de repente cai a conexão de internet, mas não pode, né? Então, seria uma boa. Isso está incluso no padrão 5G, que tem que ter uma segurança, confiabilidade bastante grande. E o terceiro ponto é o acesso massivo, né? Porque hoje a internet das coisas, a IoT, ela passa a começar a conectar uma quantidade de dispositivos muito grande, né? Então, por enquanto, que não tem muito, dá para funcionar nas redes atuais. Mas no futuro, que terão bilhões de dispositivos, a geladeira da sua casa, o forno, a televisão, etc, etc, tudo conectado, são bilhões de dispositivos conectados. Então, o 5G já prevê, né, essa possibilidade de uma conexão massiva de dispositivos, que não são dispositivos que estão sendo utilizados por pessoas, e sim coisas, né? Então isso chega a gerar uma confusão muito grande, né, em relação ao significado do 5G, igual o senhor falou, em relação à tecnologia, padrão, né? Então ficou bem claro agora em relação ao... As empresas desenvolvem as suas tecnologias num padrão 5G, né? 5G então é o padrão para uma tecnologia nova, né? E como a exigência é muito grande, então nós vamos ter dispositivos de altíssima tecnologia, toda a infraestrutura por trás dessa rede de 5G vai ter que ser revisada e melhorada, né? E por isso o pessoal diz, não, o 5G vai movimentar uma quantidade muito grande de recursos no mundo todo.
Se tratando de tecnologia, né, a gente haverão vários fabricantes com a sua tecnologia para poder entregar aí esse padrão. No caso da Huawei, né, por que ela está sendo tão questionada a esse respeito? A questão da Huawei é porque a Huawei foi uma das empresas que avançou muito na tecnologia para o padrão 5G, né? E hoje ela oferece uma gama muito grande de produtos, né? E quer entrar massivamente no mercado mundial, né? Os Estados Unidos, que já estão acostumados a espionar, né, tudo quanto é tipo de rede, imaginou assim, poxa, mas a Huawei, né? Bem, se a gente for considerar que a China vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que com a Huawei o sistema de espionagem já vai estar incluso. Então, na minha opinião, de qualquer forma, quem quiser espionar vai espionar, né? Mas os Estados Unidos não quer que exista essa possibilidade de já ter um equipamento, né, já preparado para poder fazer essas coisas. Então, está querendo barrar, né, barrou lá a instalação de plataformas da Huawei dentro dos Estados Unidos e quer que o mundo inteiro faça a mesma coisa, né? E, bem, aí dizem o seguinte, não, mas não vai ter diferença nenhuma. É claro que vai ter diferença. Se um fabricante desse porte da Huawei fora do mercado, você imagina que os preços dos produtos de 5G serão maiores do que se a Huawei estiver indo na concorrência, né? E a última notícia de ontem é que o governo brasileiro ainda estava, né, permite a Huawei, não permite a Huawei. Aí foram conversar sobre material para fazer vacina, insumos para fazer vacina do Covid, né? E quem que teve que ir junto? O ministro das Telecomunicações, né? Vocês vão querer insumos para vacina? E como é que vai mesmo que vai ficar a Huawei no 5G? Né? Então, o mundo inteiro foi para esse caminho, ficar super dependente da China em todos os detalhes. Agora nós estamos tendo a resposta. Claramente isso. Agora me diz uma coisa, existe uma diferença, ou qual é a diferença entre o padrão 5G para os outros padrões? O que o torna ele tão relevante nesse processo? É exatamente sobre aqueles 3 pilares que nós já comentamos, né? A velocidade, a latência com segurança e a conexão massiva, né? Então, as redes atuais que existem, poucas funcionando em 4G, algumas funcionando em 3G e muitas funcionando em 4G, né, não conseguirão atender a essas exigências do padrão 5G. Né? Então, vai ter que haver um investimento grande, né, usando novas tecnologias do padrão 5G para que esses pontos sejam atendidos, né? A demanda de serviços, né, móveis está crescendo muito e será necessário a implementação dessa nova tecnologia que funcionará no padrão 5G. Perfeito. E falando também um pouquinho de infraestrutura, hoje nós temos a infraestrutura de 4G, perfeito? Ela vai se tornar obsoleta? Toda vez que é inaugurada uma nova tecnologia, né? Inaugurada assim, é a primeira vez que é implantada, lançada, as outras já realmente estão para trás na demanda dos serviços, né? Por exemplo, o Inatel já começou a trabalhar no 6G, certo? Porque, embora o 5G ainda não esteja funcionando no Brasil, mas quem quer estar na frente já tem que estar começando a trabalhar no 6G, né? Então,
as outras tecnologias vão continuar sendo usadas até que o 5G consiga, né, chegar a todos os pontos, né, e atender as novas demandas. Né? Então, é obsoleto, mas tem lugar que ainda tem que usar, não tem outro jeito. Então, quando não chegar o 5G para todos, por enquanto, vão conviver, vão conviver, né, com A tecnologia disponível. as outras tecnologias. Sim. E a tecnologia atual, ela é compatível com o 5G? A tecnologia de 4G, você pode ter o seu dispositivo que use outras tecnologias anteriores, né? Mas os dispositivos, a maioria dos dispositivos que nós temos aqui no Brasil hoje, eles não têm ainda disponibilidade de acesso a rede de tecnologia padrão 5G. Né? E também não é interessante você ir correndo comprar um dispositivo hoje, né, que já tem acesso à tecnologia 5G, a não ser que você vai ficar posterior, né, onde tem já funcionando. Mas esses dispositivos estão caros, né, e até que chegue a rede padrão 5G para você usar, esses dispositivos já estarão muito mais baratos. Né? Ok. E agora falando de IoT, Internet das Coisas, o padrão do 5G ele é mais compatível? O padrão 5G ele já prevê lá na frente a conexão de uma quantidade muito grande de dispositivos, né, funcionando na internet das coisas. Hoje, no 4G ou até no 3G, você pode ter sistemas funcionando de internet das coisas. Né? Só não pode hoje existirem a quantidade prevista, né, de dispositivos para IoT. Né? Então, hoje já pode usar, mas a conexão massiva só vai ser possível quando houver instalada a rede de padrão 5G. O padrão 5G é uma oportunidade para os provedores de internet de pequeno porte? Ao mesmo tempo que o 5G pode apresentar uma ameaça, né, para os provedores de internet que têm as suas próprias redes, ela também pode se apresentar como uma oportunidade. Né? Uma oportunidade quando o ISP, né, o provedor de internet, poderá utilizar o 5G para chegar de forma mais rápida aos seus usuários, né, através do leilão ou através de mesmo fora do leilão, outras condições estão sendo abertas para isso, e também como fornecimento de infraestrutura para aquelas empresas que vão utilizar o 5G. Por quê? Porque monta-se uma estação radiobase 5G. Né? Só que essa estação ela precisa estar conectada a uma rede padrão 5G. Né? E possivelmente, hoje, né, possivelmente vai ser necessário que seja fibra ótica. Aí, de repente, naquele local, o provedor tem uma rede de fibra ótica que pode, né, compor uma parceria com a operadora de celular do padrão 5G naquela localidade. Então, tudo isso é oportunidade para o ISP. E em relação ao leilão, o Sr. Godoy, quando vai acontecer o leilão do 5G? O leilão de 5G, o governo, a Anatel, eles desejam que seja aberta o leilão ainda este semestre, primeiro semestre de 2021.
isso depende de muitas coisas, inclusive da análise do Tribunal de Contas da União sobre o edital do leilão. E o Tribunal de Contas da União ele tem 180 dias de prazo para analisar isso. Então, o pessoal está solicitando que essa análise seja feita num tempo reduzido para que haja oportunidade para o lançamento do leilão ainda nesse primeiro semestre. Caso contrário, só no segundo semestre. Certo. E quem poderá participar desse leilão, né? Concorrer a essas frequências? Como a gente ainda não tem acesso aos termos do edital, né, que isso só vai acontecer na abertura, a gente não tem absoluta certeza como vão ser os lotes oferecidos, né? Mas tudo vem correndo de formas que a Anatel deve oferecer lotes que tenham uma quantidade de localidades muito grandes, né? E esses lotes então custarão muito caro e ficarão por conta das grandes empresas, né? Porém, a Anatel pretende fazer lotes um pouco menores, em região com um número de localidades reduzida, de tal forma que algumas empresas ISP poderão participar ou consórcio dessas empresas poderão comprar esses lotes. Então, essas vão ser oportunidades do leilão. Extra leilão deve entrar alguma coisa em relação ao uso secundário da frequência. Então, por exemplo, uma empresa de grande porte compra um lote muito grande. Vamos supor que esse lote alcance metade do território nacional. Ela não tem condição de um dia para a noite de instalar 5G em tudo quanto é canto. Então, aí gera uma oportunidade para os pequenos provedores, para provedores regionais, né, lançarem mão durante um tempo acordado, né, com a detentora desse lote e usar durante algum tempo, né, 2, 3 anos. Né. Então, isso a gente não tem certeza que vai acontecer, mas a tendência é que isso ocorra. Né. Então, extra leilão, né, depois do leilão, né, ainda sobrarão oportunidades para os ISPs. Legal. E o leilão passado que teve da sobra da faixa de 2,5, né? Aconteceu o leilão e tal, depois no final do processo viu-se que a capacidade daquela faixa era muito limitada, né? Para que se podia utilizar. No 5G existe a possibilidade disso acontecer? Como é que está nesse lance? Deverão estar presentes no leilão lotes que incluem a faixa de 700 MHz, que é uma faixa que vai ter banda pequena, não vai conseguir sozinha atender o padrão 5G. Vai existir 2,3 GHz, que é outra faixa também, que apesar de uma banda um pouco maior do que a de 700 MHz, ainda não vai conseguir atender as condições de velocidade do 5G. E tem a faixa que é considerada a faixa de ouro, ou seja, é aquela que hoje é a mais viável, né, de 3,5 GHz, onde já existem equipamentos funcionando já há algum tempo em alguns lugares do mundo, já existe uma série de dispositivos preparados para funcionar, e então essa faixa sim, sozinha ela conseguirá atender a velocidade no padrão 5G. As outras faixas de frequência inferior, elas poderão ser usadas para complementar, né,
o acesso daquele dispositivo, né? Conforme a necessidade. A partir do LTE, que foi esse último leilão, as redes têm um núcleo de inteligência bastante capaz, né? Que é chamado de core da rede. Então esse core da rede ele vai fazer verificar todas as possibilidades para atender aquele dispositivo numa velocidade e numa confiabilidade mais alta. Então as empresas poderão utilizar todas essas frequências para atender naquele momento um determinado cliente através daquele dispositivo, né? Existe também a outra faixa de 26 GHz, né? Essa faixa aí com uma banda fantástica, né? Mas atualmente ainda é problema a utilização dessa faixa com a tecnologia desenvolvida atualmente, né? Hoje deveríamos ter células a cada 1 quilômetro, né? Para poder funcionar uma frequência dessa magnitude, né? Com os dispositivos que nós temos hoje, né? Então, o dispositivo móvel terá que se mover e ainda continuar conectado, né? Frequência muito alta, tem limite de distância de atendimento. Então, há muita coisa ainda a ser desenvolvida em 26 GHz para o negócio ficar assim mais fácil de ser usado. E no 3,5 isso não seria um problema? Isso já não é um problema, né? Já tem redes funcionando no mundo aí. Na Austrália, a semana passada, eles conseguiram um recorde, né, de atendimento com 5 gigabytes por segundo, né, um dispositivo. O 5G padrão é a partir de 50 megabits por segundo. E a gente, quando fala de leilão, você poderia me explicar um pouco melhor como que funciona, que quesito, padrão, processos, como que funciona o leilão? Quando existe a disponibilidade de espectro, que a gente fala de disponibilidade de espectro, é uma faixa, né, que está destinada à telefonia móvel e que ainda não está sendo usada, né, e existem muitos interessados para usar aquela faixa. Então a maneira mais usual é fazer um leilão, ou seja, quem dá mais, né, para poder ter o direito de usar aquela faixa naquela localidade, né? E aí faz-se um estudo, né? Às vezes tem valor mínimo, às vezes não tem. O 5G dos grandes lotes existirão exigências, né? Obrigações, né? Por exemplo, o leilão, eles dizem o seguinte: o leilão não pode ser muito arrecadatório, né? O que seria um leilão arrecadatório? O leilão com o objetivo de encher os cofres do governo, né? Não, precisamos fazer um leilão que não seja apenas arrecadatório e que sim fomente mais os negócios, e porque já foi provado que quanto mais conectividade a população tiver, mais o PIB cresce. Então, ao invés de encher diretamente os cofres com a frequência, então coloque menos no cofre agora, né? A economia gira de uma forma melhor e aí o resultado é melhor para todo mundo, né? Então, possivelmente, essas obrigações serão obrigações de atendimento. Olha, você tem que... você deu o lance nesse lote de 50 bilhões, mas na verdade você vai pagar 3, né? E os 47 você vai ter que investir em tantos anos
em toda essa região que você arrematou. Então, essa é mais ou menos o balizamento que a Anatel nos deu sobre o leilão. Interessante. Bem mais viável. Né? Começa já por aí. Bom, nós chegamos ao fim de mais um podcast Descomplicando. Falamos hoje sobre o 5G, né? Entendendo um pouquinho o que é esse padrão, que na verdade é um padrão, não é uma tecnologia. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio.